Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Vocês também? Olha, quem que tá aqui com a gente hoje? A Luísa! Pessoal, estamos hoje juntos aqui em mais um dia da leitura de toda a Bíblia em um ano. E nós estamos na semana 41, no dia 5. Nossa, já? Já, filha, já. O último que eu gravei, vocês ainda estavam na outra... Nossa, vocês já estão muito adiantados, hein? Tá passando rápido os dias, né? Sim. Uau! E hoje, filha, nós vamos ler juntos aqui, todo o pessoal. A palavra do Bíblia está espalhada assim por todo o globo. Tem bastante pessoas no Brasil, mas também muitas pessoas que estão nos ouvindo em Singapura, na Austrália, no Japão, ali na parte da Europa, na Itália. Tem algumas pessoas na África, também tem algumas pessoas aqui da América do Sul, no Equador. Tem pessoas em Santiago do Chile, tem pessoas ali nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá também nos ouvindo. E é muito bom alcançar essas pessoas que entendem o português com a palavra de Deus, né? E nós queremos muito abençoar a tua vida no dia de hoje. Juntos vamos ler aqui Jeremias 25, 26, Salmos 49 e Salmos 50. Lu, você pode fazer uma oração por nós? Sim. Vamos lá. Ó Pai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada porque o Bíblia está alcançando muitas pessoas para elas aprenderem mais do Senhor. Muito obrigada porque todo mundo está bem. Obrigada porque o Bíblia ele é muito bom e obrigada por você ter deixado a sua palavra para a gente seguir e a gente usar esse manual para nossa vida. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler então o nosso manual. Do coração de Deus para o nosso, amém? Então vamos lá. Jeremias 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até os dias de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram e nem lhes deram atenção quando disseram: convertam-se cada um dos seus maus caminhos e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. Eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação e a terra dos babilônios por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, e eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Assim
Me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então eu peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom e o povo que restou de Asdod, Edom, Moabe, os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além do mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia, e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após o outro, e todos os reinos da face da terra, depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas, se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairão impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja da sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. E assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. E naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra, e ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores e nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se gritos dos pastores e o lamento dos chefes dos rebanhos, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu da sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. Jeremias 26. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Digam-lhes tudo o que eu ordenar a você e não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta da sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem e nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz ao santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor.
E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se juntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra essa cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que vocês acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, essa cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então, os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. E alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias, de Morasete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito, mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibó, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada, e depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Salmos 49. Ouçam isso vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercam, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor,
Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Salmo 50. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouçam, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos os holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade nenhum novilho dos seus estábulos e nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais das florestas são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o meu é o mundo e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus um sacrifício, a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. Com os adúlteros você se mistura. A sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Ela é forte, ela é encorajadora, ela é um prumo, Senhor, uma linha de medir para o nosso coração. Deus, nós não queremos ser encontrados, Senhor, com o descritivo dessas pessoas que se esquecem. Embora o mundo veja e logo se esqueça, nós não esqueceremos quem você é, o que o Senhor fez por nós. Nós queremos oferecer a nossa gratidão, Senhor, como um sacrifício para Te honrar, Senhor. Senhor, nós queremos Te ofertar a nosso coração constantemente, porque nós queremos ver, Senhor, a Tua salvação, Senhor. Nós queremos andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, Senhor, da ambição do nosso coração em querer se inclinar para algo que não seja o Teu querer, Senhor. Que em todo o nosso falar, que todo meditar do nosso coração agrade ao Senhor, Pai. Você é a nossa rocha, Você é o nosso Redentor, Você é a razão do nosso cantar, Senhor. E para Ti nós queremos ser uma bênção, queremos ser o lugar do Teu prazer, Senhor. O lugar onde o Teu coração deseja e possa descansar. Encontre em nós, Senhor, um lugar de habitação. Papai, leva-nos, Senhor, onde possamos, Senhor, ser um contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.